Beleza. Eu vou tentar escrever na tela, né? Eu gosto de fazer desse jeito. E a aula pode ser tão interativa quanto vocês quiserem, tá? Então, vocês podem me interromper à vontade, né? Eu não me apresentei, eu acho que direito, né? Acho que alguns de vocês não me conhecem. Eu sou Fabrício Murai, tô aqui no DCC tem 5 anos agora, vai fazer 5 anos. E a minha área original de pesquisa não é isso, na verdade, é Data Science aplicado para dados em rede, né? Network Data. E recentemente não, né? Tem uns 3 anos, né? Com explosão de interesse em Deep Learning, eu resolvi aprender e me aprofundar um pouco, né? Sobre esse assunto e tenho trabalhado um pouco com imagens, com RNNs também, né? Com modelos para texto e recentemente com Graph Neural Networks. Ok. Deixa eu ver aqui, vamos compartilhar colocar aqui modo de apresentação. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo escrever na tela. Eu acho que vai dar certo. Ok, perfeito. Bom, antes da gente começar a falar sobre redes neurais recorrentes, né, Recurrent Neural Networks, é importante a gente entender como é que funcionam os modelos neurais de linguagem, né? A gente vai fazer um pouco de viagem no tempo aqui, voltar um pouco dos modelos, os primeiros modelos, né, que apareceram de word embeddings, né, e entender como é que acontece essa evolução, né, essa passagem para os modelos que são as redes neurais recorrentes. Tá? Então, vou falar um pouco sobre modelos de linguagem, vou falar dos modelos N-grama, né, que são aí uma coisa que foi muito importante no passado, e aí depois representações distribuídas que surgiram a partir, né, dos modelos N-grama, como é que essas representações podem ser usadas para resolver analogias, e se der tempo no final, eu vou falar um pouco sobre o GloVe, né, que é Global Vectors, né, que é uma dessas formas de você obter embeddings de palavras. Né? Bom, modelo de linguagem. Né, a gente está interessado em problemas do tipo... na verdade, não é que a gente esteja interessado, mas uma das motivações para você aprender modelos de linguagem é a questão do reconhecimento de fala. Né? Então, suponha que a gente queira construir um sistema de reconhecimento de fala, beleza? Então, eu pergunto para vocês, eu não consigo ver a outra tela, né, do Teams, então fique à vontade para falar. O que seria a entrada de um sistema de reconhecimento de fala? Né? Ora, se a gente quer reconhecer fala, né, tem que ser o som, né, tem que ser a nossa fala, um sinal acústico. Né? E o que é a saída desse sistema? Então, a gente tem um sinal acústico, né, e a saída vai ser aquilo que foi falado, certo? Vai ser um texto. Um texto que representa aquilo. Né? Então, basicamente, essa tarefa, né, consiste em a gente dizer, né, a gente retornar uma frase S, né, a gente pode pensar, dividir o sinal em frase, uma frase S, dado um sinal acústico A. Tá? E esse nosso sistema, né, ele pode retornar uma única saída, né, mas ele pode considerar várias opções, várias possíveis saídas, né? Quando a gente ouve alguma coisa, né, às vezes o sinal, né, não foi tão bom, ou a gente não, sei lá, tinha um outro ruído lá, e então a gente tem algumas possibilidades, né? Pensa em algumas possibilidades e pensa na probabilidade de cada uma dessas possibilidades, tá? Se a gente for usar uma abordagem generativa para esse problema, né, para a tarefa de estimar a probabilidade de uma frase S, né, S de sentence, dado um sinal acústico A,
A gente precisa de dois componentes aí. Um vai ser probabilidade que é de uma determinada frase S, né? Esquece o sinal acústico, né? Então, eu posso ter uma distribuição a priori sobre o quão provável é uma determinada frase S, certo? Posso falar uma frase aqui completamente absurda, né? E essa frase vai ser muito pouco provável, né? Sei lá, se eu disser eu gosto de suco de laranja, né? Vai ser uma frase que poderia aparecer em determinados contextos, né? E aí, a partir dessa distribuição a priori, a gente conseguiria dizer, por exemplo, que uma frase the apple and pear salad, né, a salada de maçã e pera, é mais provável do que the apple and pear, né, de par, né, salad. Embora não seja muito comum uma salada de maçã e pera no Brasil, né, obviamente esse exemplo foi tirado de outro lugar, não faz sentido, né, a gente ter essa palavra pear aqui dentro de salad. Então, observa o que é interessante, a gente tem duas frases que têm o mesmo som, né, mas uma delas, se a gente usar a distribuição a priori, né, a gente consegue dizer que a primeira frase é mais provável que a segunda, né? E aí, o segundo componente aqui, ela vai ser o seguinte, olha, dado uma determinada frase, né, existem possíveis sinais acústicos, né, que vão representar essa frase, né? Isso é o que a gente chama de modelo observacional, né? Então, dado a frase, a gente tem possíveis observações, né? Possíveis saídas, né? Sinais que a gente observa para representar aquela frase. E aí a pergunta é o seguinte, né? Para uma determinada, dada uma frase S, né? Quão provável é que essa frase S leve a um sinal acústico A, né? Então, isso é um modelo que a gente tem na nossa cabeça, né? Então, por exemplo, você imagina que a pessoa vai falar uma determinada frase, né? Só que aquilo que ela disse, né, não casa com aquilo que você estava esperando que ela dissesse, né? Então, a probabilidade de A, né, é muito baixa dado um S, né? E isso é basicamente uma evidência de que aquele S, né, aquela frase é pouco provável, né, que tenha sido dita pela pessoa. E aí, bom, beleza. Dado esse modelo generativo, a gente tem que converter, né, da nossa... porque não é isso aqui que a gente quer, né? A gente não quer saber... A gente tem isso aqui, a gente tem isso aqui, e a gente quer saber qual a probabilidade, né, de cada uma das frases possíveis, dado o sinal acústico, tá? Como é que a gente escreve aqui essa regra de Bayes aqui, né? A gente quer saber, né, a probabilidade de S dado A. Como é que a gente faz isso? Alguém? A gente pode pensar usar a definição da probabilidade condicional, né? Então, seria probabilidade de S e A, né, dividido... A gente poderia aplicar direto desculpa, probabilidade de S e A dividido pela probabilidade A. E aí a pergunta é a seguinte, né? Como é que a gente usa essas duas componentes aqui em cima para escrever essa probabilidade aqui, tá? Bom, a gente pode condicionar no S, né? Aqui em cima. Então, a gente tem a probabilidade A dado S vezes a probabilidade de S. E embaixo, né? A gente pode usar o teorema da probabilidade total, né? Somar sobre todos os possíveis S, certo? A gente tem aqui, sei lá, somatório de P de A sobre todas as possíveis frases S',
né? E aí, novamente, eu uso o modelo observacional, distribuição a priori, para condicionar em S'. Então, eu tenho aqui A e S. Em cima a mesma coisa, né? E embaixo fica probabilidade de A e S' vezes a probabilidade de S', certo? Observa aqui o seguinte, né? Esse denominador, embora... Tem algumas coisas aqui sobre esse denominador, né? Será que quando a gente está ouvindo uma frase, né, e quando a gente ouve alguém falar, né, e está fazendo essa interpretação, a gente considera todas as possíveis frases, né? Bom, obviamente não, né? Mas se você for pensar, a gente não precisa nem calcular esse denominador na prática. Se eu quiser simplesmente retornar a frase mais provável, né, eu poderia simplesmente calcular o numerador, né? Ainda assim, eu teria que considerar algumas frases, um conjunto de frases possível, né? Mas o ponto aqui é o seguinte, né? Para você retornar a frase mais provável, né, você não precisa considerar esse denominador e apenas o numerador, né? Isso. Uhum. Só um segundo aqui, deixa eu ver se eu estou falando alguma besteira aqui, né? Nesse denominador, a gente está considerando, está fazendo a soma sobre todas as frases, né? E basicamente aqui eu estou calculando a probabilidade do sinal acústico, né? Só que o sinal acústico ele já foi dado, né? Então, isso. Então, basicamente, se eu fizer essa avaliação aqui de cima, né? Para todas as frases eu não preciso nem normalizar, eu posso considerar os valores não normalizados, tá? Ok. Bom, a equação está aqui no slide, né? Por isso que ficou aqui sobrescrito. O foco da aula de hoje vai ser o seguinte, né? Como é que a gente faz para aprender uma boa distribuição P de S sobre as frases, né? A gente não está tão interessado na parte do modelo observacional. Vamos pensar aqui no P de S. E a gente vai usar... a gente vai pensar em modelos que sejam capazes de aprender essa distribuição, né? Esse problema é conhecido como modelagem de linguagem, né? Então, se você tivesse, né, que aprender a probabilidade de uma determinada frase, né, de uma determinada frase aparecer assim num contexto, sei lá, num texto escrito, o que você faria? Uma sugestão? Acredito, professor, que a primeira coisa seria limitar o contexto, né? Primeira coisa. Perfeito, perfeito. Vamos dizer então que a gente esteja interessado em textos que vêm de um knowledge base, tipo Wikipedia. Bom, basicamente, dei a resposta. A gente vai olhar o Wikipedia, né? Um texto que aparece lá no Wikipedia, certo? Pensa no Wikipedia em um determinado idioma. E aí você poderia simplesmente extrair essas frases que aparecem lá e contar quantas vezes cada uma aparece, né? Fazer uma abordagem frequentista para dizer qual a probabilidade de uma determinada frase. Tá? Beleza. Essa abordagem tem alguns problemas que a gente vai ver, né? Não sei se eu estou querendo... Não vou tentar adiantar, não vou adiantar, não. Mas suponha, então, que a gente tenha um determinado corpus de frases, tá? Com N frases, no caso, o Wikipedia, né? E aí, o critério da máxima verossimilhança diz que queremos que o nosso modelo, né, que a nossa distribuição P de S, maximize a probabilidade atribuída às sentenças observadas, tá? Assumindo que essas frases, né, são independentes, né, a gente poderia construir esse problema de otimização, né, maximizando essa maximizando
a probabilidade de que todas essas frases aparecessem, né? Então, eu estou interessado em maximizar, né, a probabilidade que a frase 1 apareça, né? Frase 1 apareça, vezes, como estou considerando que elas são independentes, né? Probabilidade que a frase 2 apareça, e assim por diante, né? Eu posso escrever isso aqui como um produtório, tá? Vamos colocar aqui as N frases, tá? E aí eu posso escrever isso aqui como um produtório sobre o índice I, até N maiúsculo, de P, de S, I. Beleza, né? E aí, se você for... Eu acabei me adiantando, né, quando eu falei de modelo frequentista, contar, mas a distribuição, né, P, que vai maximizar essa expressão aqui, do lado direito, ela vai ser simplesmente associar a probabilidade de cada frase à fração de vezes que ela aparece. Tá? Bom, e aí, se a gente for calcular, o problema é o seguinte, né? Se a gente for calcular de fato essa probabilidade aqui, né, esse produtório, mesmo que você mesmo que você... Vamos pensar em quão difícil é esse problema de maximização, né? Qualquer que seja o modelo que você tiver para P, né, o produtório acima vai ser praticamente zero. Tá? Você vai multiplicar um monte de número pequenininho, né, e você vai começar a ter problemas numéricos, né? Isso vai ser praticamente zero. E aí é difícil, né? Se você pensar em gradient descent, né? Gradiente descendente, né? É difícil maximizar um produtório, né? Você, a probabilidade, né, de aparecer essa aparecer todas as frases lá do Wikipedia é praticamente a chance de um macaco digitar uma obra de Shakespeare digitando aleatoriamente numa máquina de datilografia. Né? A probabilidade é não nula, né? Se você estiver curioso, dá uma olhada no Wikipedia do Infinite Monkey Theorem, mas é muito pouco provável. Né? Então, como de praxe, né, vocês já viram isso várias vezes aqui na disciplina, a gente vai tomar o log das probabilidades. Isso é muito bom, porque também ajuda a decompor esse monte de fatores, né, em uma função, em um conjunto de somas, né, soma de vários termos. Então, se a gente aplicar o log aqui, né, a esse produtório, SI, o que a gente tem aqui? Né? O log do produto vai ser, vou botar aqui o parêntese, né, só para ficar claro. Apesar de que já estava claro, né? Acho que não precisava. Vou tirar aqui. Aí a gente vai ter a soma dos logs, né? De I igual a 1 até N, do log de P de SI. Tá? Isso aqui é bom porque, enquanto essas probabilidades são números muito pequenininhos, sei lá, da ordem de 10 a menos 10, 10 a menos 16, né? Quando você toma o log, né? Imagina o log na base 10, né? Isso passa a ser menos 16, passam a ser números que, que são basicamente mais fáceis de você representar, né? E aí a gente vai usar o negativo do log, o negativo das log probabilidades, de forma a trabalhar com números positivos, né? Porque aí a gente pode... A gente quer maximizar isso aqui, né? Mas maximizar isso aqui é equivalente a minimizar, né, o negativo disso aqui, tá? Então, a mesma expressão aqui. Na prática, não faz muita diferença, tá, pessoal? Isso, usar ou maximizar a soma das log probabilidades ou minimizar o negativo das log probabilidades. Mas é muito comum a gente pensar em termos de minimizar uma função de perda, né? A gente sempre fala quando a gente está otimizando redes neuronais, em termos de perda. Então, por isso que
a gente faz essa troca. Bom, beleza, mas aí o que significa a probabilidade de uma frase, né? Calcular a frequência relativa de cada frase não é uma boa ideia. De cada frase exata não é uma boa ideia, né? Isso porque, por algumas razões, né? Pensa no seguinte, a frase ela é uma sequência de palavras, né? A frase é essa sequência W1 até WT. Quando você... se a gente substituir aqui uma dessas palavras por uma outra palavra, né, semelhante, um sinônimo, pode ser que essa nova frase nunca tenha aparecido no seu corpus. E aí a gente vai atribuir a probabilidade zero a ela. Fala, não, essa frase aqui não pode acontecer. E aí o nosso modelo de reconhecimento de fala fica completamente quebrado, né? Porque se você não viu essa frase, né, se você não treinou seu modelo com essa frase, né, ele não vai retorná-la. Tá? Então, uma coisa que vai ajudar a gente é pensar na regra da cadeia da probabilidade condicional. A gente vai decompor essa probabilidade S, tá? Probabilidade da frase S, como sendo a probabilidade da primeira palavra ser uma palavra W1, né? Vezes a probabilidade da segunda palavra ser W2, dado a palavra anterior, vezes a probabilidade... Tem uma outra forma da gente escrever isso aqui, né? Basicamente, deixa eu dividir isso aqui em duas partes, tá? Então, seria a probabilidade aqui de todo o resto, tá? W2 até WT, dado W1. E aí eu posso quebrar esse cara aqui novamente, né? E aí eu poderia escrever como sendo W1 vezes W2 dado W1. E aí eu teria que... Basicamente o que a gente está fazendo, né? Reescrevendo isso aqui como sendo o produto da probabilidade de uma palavra dada as palavras que apareceram antes, tá? Então, a gente continua isso aqui até WT dado todas as palavras anteriores, tá? Bom, aqui é WT menos 1, isso. Beleza. E aí? E aí a gente pensa no problema de modelagem de linguagem como sendo equivalente a sempre prever a próxima palavra, né, dadas as palavras anteriores. Tá? Tipicamente, a gente vai fazer uma simplificação aqui. Né? Deixa eu fechar isso aqui. O WhatsApp está atrapalhando a aula. Então, tipicamente, a gente vai fazer uma simplificação aqui e pensar o seguinte, olha, de repente a palavra, a 30ª palavra, ela não depende de todas as palavras que apareceram antes, né? Mas só das últimas K palavras, né? Ou só das K palavras que aparecem em volta, K palavras que aparecem à esquerda e K palavras que aparecem à direita, né? Se a gente pensar nas últimas K palavras, suponha, por exemplo, que K é igual a 3, né? Então, a gente vai ter... a gente vai poder escrever o seguinte, né? Probabilidade de WT dado todas as palavras que aparecem antes vai ser a probabilidade de WT dadas as três últimas palavras. T-3, T-2, T-1. Beleza? Esse modelo é dito sem memória, né? Apesar dele manter na memória as últimas três palavras, as últimas K palavras que apareceram, né? A gente diz que ele é sem memória porque, dado o seu estado atual, né? A gente pode pensar isso aqui como sendo estado atual.
né? Não importa o que aconteceu antes, né? Para eu determinar a probabilidade da palavra seguinte, eu só preciso olhar para o estado atual. Por isso ele é um modelo dito sem memória. E aí, com isso a gente consegue definir um problema de aprendizado supervisionado, né? Onde o objetivo é prever a distribuição condicional, né, de cada palavra, distribuição condicional, ou seja, a distribuição de WT dada, né, condicionado nas K palavras anteriores. Então, esse é o problema que a gente consegue definir e que a gente consegue usar para aprender esse modelo de linguagem, tá? Esses modelos, eles são conhecidos como modelos N-grama. Um tipo, os modelos N-grama são um tipo comum, né, de modelo marcoviano. Perdão. Os modelos N-grama são modelos marcovianos, né? E esses modelos marcovianos, eles usam tabelas de probabilidade condicional, como essa aqui, por exemplo, né? Então, aqui, vamos separar aqui nas colunas, né? Eu tenho a palavra que aparece na posição T, né? E aqui nas linhas eu tenho a palavra que aparece na posição T-1 e posição T-2. Tá? E aí a gente consegue aprender, né? O modelo N-grama ele vai aprender uma tabela desse tipo aqui. Nesse caso, né? Eu estou considerando as duas últimas palavras, ou seja, eu estou olhando para o que a gente chama de trigrams, né? Posso escrever assim, né? Trigrams, ou em português, trigramas. Né? Isso porque eu estou olhando para as últimas duas palavras. Tá? Isso é uma coisa que confunde, às vezes, as pessoas, que elas acham que quando você está trabalhando com trigramas, né, você está interessado em condicionar nas últimas três palavras, quando, na verdade, é nas últimas duas palavras. Bom, aí, o que a gente tem aqui? Né? Eu tenho... se as duas últimas foram the fat, é muito mais provável que seja, por exemplo, cat do que city, né? Quem vai falar the fat city não faz tanto sentido, né? Ou the fat and. Mas aí, se você falar, por exemplo, New York, né? É mais provável que você não vai falar New York Cat, né? É mais provável que você fale New York City. Então, a gente está interessado em aprender, né, essas tabelas de probabilidade condicional a partir de um corpus, né, um conjunto de documentos. O modo mais simples de fazer isso, né, é, obviamente, estimar essa tabela a partir da sua distribuição empírica, né, a partir da frequência com que esses trigramas acontecem nos dados. Então, por exemplo, se eu quero calcular essa posição aqui, será que tem uma outra cor aqui? Deixa eu ver aqui. Estou querendo calcular essa posição aqui em azul, né? Então, eu quero saber qual a probabilidade de W3 igual a cat, dado que W1 é igual a the e W2 é igual a fat. Né? Eu escrevi 3 aqui em vez de T, né? Porque, na verdade, a gente não vai aprender uma tabela diferente para cada T. Né? Então, basicamente vou pegar uma frase, né, e vou dividir ela em todos os trigramas, vou olhar para todos os trigramas, e aí não interessa se o T é 3, se o T é 4, não interessa, tá? E aí, como é que a gente faz para calcular isso aqui? Né? Como é que você faria? Pode só contar a frequência da que você Isso, a disse no caso. frequência... Perfeito, né? Então, eu vou colocar aqui contar. Quem foi que falou? Fui eu, Henrique. Henrique. Beleza. Então, a gente faz aqui the fat cat, né? A frequência com que
esse trigrama aparece, né? E divide pela frequência com que aparece o bigrama DEFAT, certo? Então, a pergunta é a seguinte, né? De todas as vezes que aparecem DEFAT, né? Qual a fração de vezes que aparece CAT logo em seguida, né? Bom, esse aqui é o estimador de máxima verossimilhança. E as sequências que estamos contando são chamadas n-gramas, como eu falei. No caso, n igual a 3, por isso é um modelo de linguagem n-grama. Se eu dissesse para você, né, se eu desse para você o início da frase, os estudantes abriram as... qual seria algumas possíveis palavras, né? Usa o seu modelo de linguagem. Que poderia ser que os estudantes abriram o quê? Os estudantes abriram as cabeças, né? Pouco provável, né? As portas, não sei. As Talvez. portas, né? Poderia ser as portas, né? Mas aí não usa... Aí não precisariam ser necessariamente os estudantes, né? De repente, os estudantes te dão alguma informação adicional sobre coisas específicas que eles poderiam estar abrindo, certo? Mochilas, talvez, certo? Não sei. Bom, o fato é que a gente tem, né, o nosso modelo de linguagem, né? E a gente usa ele o tempo todo, tá? Então a gente pode aprender ele como um modelo n-grama, né? De n palavras consecutivas. Se a gente olhar para unigramas, né? Unigramas não são muito interessantes, porque basicamente você está considerando a ocorrência das palavras de maneira individual, né? E aí você não leva em consideração uma sequência, certo? Imagina que você fosse gerar um texto a partir de unigramas, né? Então você tem a probabilidade com que as palavras em português acontecem, e aí você vai ficar mostrando mostrando de maneira independente, né, dessa distribuição. Não vai fazer sentido, não vai fazer muito sentido, né? Já os bigramas, né? A gente vai olhar para... a gente vai pegar um texto, por exemplo, como esse, né? E aí vai olhar para todos os bigramas, né? Os estudantes, aí em seguida, né? Estudantes abriram, né? Abriram as... Isso. E aí a gente vai contar quantas vezes cada um desses bigramas acontece, né? E construir uma tabela como aquela que a gente viu no slide anterior. Trigramas, né? A gente tem 3 trigramas ali, até 3 não, desculpa, 2. Os estudantes abriram e estudantes abriram as. Né? E um único 4 grama ali. Tá? Eu acho que vocês devem começar a ver um trade-off entre considerar, né, n gramas com n muito grande, né, e considerar com n muito pequeno. Quando eu considero com n muito pequeno, eu perco um pouco da sequência lógica, né, das palavras. E quando eu considero um n muito grande, eu começo a ficar muito restrito, né, em relação aquilo que eu estou considerando, as frases que podem aparecer, né, no meu conjunto de dados, né? Porque se eu treino, por exemplo, com os estudantes abriram as, né? Se tiver alguma outra coisa antes de abriram as, né, ele vai dizer que essa frase é muito pouco provável. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre esse trade-off aí. Tá? Bom, tem uma premissa, tem uma suposição fundamental aqui, que é a palavra que aparece na posição, numa determinada posição, depende apenas das n-1 palavras anteriores. Né? Então, aqui usando uma notação um pouquinho diferente, tá, da que a gente viu antes, isso aqui é de outro conjunto de slides, a gente tem basicamente esse modelo aqui, né? A probabilidade xt mais 1, dado todas as palavras anteriores, ela vai depender apenas das n-1 palavras anteriores. Essa é a suposição. Né? E aqui é a maneira como a gente... desculpa, a maneira como a gente pode estimar, né, essa probabilidade.
Para isso eu vou usar os n-gramas aqui em cima, né? Uso os n-gramas aqui no numerador e uso os n-1 gramas no denominador. Então, na verdade, eu preciso... não é necessariamente que eu preciso dessas duas tabelas, mas é que eu preciso olhar para essas duas probabilidades diferentes aí. Bom, a gente já falou sobre a aproximação, né, a partir da contagem, né? Observa que qualquer conjunto de dados que a gente olhar, né, ela é basicamente uma aproximação para a fração de vezes que aqueles n-gramas aparecem no nosso idioma de maneira geral, em um determinado idioma de maneira geral. Tá? Agora, imagina que a gente aprendeu, né, um modelo de linguagem a partir dos 4 gramas, certo? Então, aqui a gente falou sobre... A gente tinha esse 4 gramas, os estudantes abriram a Ásia e algumas opções que apareceram foram portas e mochilas, certo? Mas agora, imagina que você tem mais informação, né, a respeito do que veio antes. E o que veio antes foi assim que o professor permitiu. Tá? Nesse caso, se você levar essa informação em consideração, a gente conseguiria melhorar a nossa previsão de que palavra que vem em seguida. Né? O que poderia ser aqui? Assim que o professor permitiu, os estudantes abriram as Provas. provas. Pois era essa palavra aqui que eu tinha em mente, né, quando coloquei essa frase. E se a gente não tivesse essa informação, né, talvez provas e mochilas fossem igualmente prováveis. Né? Então a gente começa a ver aqui algumas limitações, né, desses modelos 4 gramas, desses modelos de n gramas, né? Então, a gente não pode olhar para o que veio antes, né? Quando estou usando o modelo 4 gramas, não tem acesso a essa informação. E aí, né, se eu tivesse que fazer uma previsão aqui, né, a respeito de qual palavra vem em seguida, eu acabaria retornando mochilas. Simplesmente porque esse 4 gramas aqui aconteceu 400 vezes, né? E esse 4 gramas aqui apareceu 100 vezes. Então, na hora de fazer calcular essa probabilidade, né, aqui eu teria probabilidade de mochilas, dado que veio antes, né, seria 400 sobre o trigrama, 1000,4, né? E no outro caso, a probabilidade de provas, dado que veio antes, seria 0,1. Beleza? Então começa a ficar claro aqui as limitações desse modelo, né? Bom, a gente vai voltar aqui e tentar resolver esse problema, né? Mas antes disso, falar um pouco sobre aplicações, né, de modelos de linguagem. A gente vê esse tipo de autocompletar, né, quando você digita mensagem no celular, quando você digita mensagem no Google, né? Tem até aqueles vários memes aí que o pessoal cria, né, com com o autocompletar do Google, né? Bom, se você for gerar textos, né, tem até um exemplo aqui interessante que aparece no Speech and Language Processing, com geração de texto, com um modelo N-grama modelo N-grama treinado a partir do corpus Wall Street Journal. E aí, se você usar 1 gramas, né, unigramas, basicamente ele vai mostrar palavras de forma completamente independente. Ele ficou months, the, my, and issue of year, foreign, new, exchange. Não faz sentido nenhum, né? Aí o bigrama, você tem alguma coisa que ajuda um pouco mais, né? Porque aí você tem last December, December through, e aí depois through the way, né? Way to preserve, né? Preserve the... Então, aí acaba fazendo uma coisa que
parece que tem um pouco mais de sentido, né? Parece ser uma frase, né? Last December threw the way to preserve, mas ainda não tem muito significado, né? E aí, quando você olha para trigramas, né? They also point to $99.6 billion from 204.06. Começa a ficar com um pouco mais de cara de texto, realmente, né? Bom, Pedro, ele escreveu esse código aqui, treinando N-gramas a partir de letras de rato de porão, e aí você consegue, inclusive, usar, né, para gerar essas letras. É trivial gerar, né? Basicamente é mostrar dessa... A gente pode pensar, né, um pouco, né, como é que faria para gerar, mas imagine que você tiver... Para você gerar a primeira palavra, né, você tem que mostrar... Você vai ter que usar a tabela de unigramas, né? E aí você... Beleza, gerou a primeira palavra, digamos que você amostrou a primeira palavra, né, da tabela de unigramas, e aí você amostrou ficará, tá? E aí agora para mostrar W2, né, você vai precisar pegar da tabela lá de bigramas, né, condicionado em, olhando para a linha, onde W1 é igual a ficará, certo? E aí você vai ver, você vai mostrar, por exemplo, manipulada, certo? E aí você repete esse processo, né, eu não lembro aqui se foi treinado com trigramas, não? E aí, quando você lê, né, até parece, assim, eu não conheço muitas leis de ratos de porão, mas o que eu conheço parece, né? Ficará manipulada por burgueses moralistas e não há lugar para você, farsa nacionalista. Enfim, né? Alguns problemas com N-gramas. À medida que o N aumenta, a gente tem um problema sério com a memória necessária para armazenar os N-gramas, né? Então, você pode imaginar que... Desculpa, gente. Você pode imaginar que a quantidade de 4 gramas que podem existir, ela é maior do que a quantidade de 3 gramas que podem existir. Porque, basicamente, você pode pegar essa quarta posição, né, e escrever qualquer outra palavra, né? Então, você pega todos os trigramas e aí você vai olhar para cada um desses trigramas todas as palavras que aconteceram depois dele, né? Então, você realmente tem esse problema com memória e acaba que usar esses n-gramas com n muito alto seria proibitivo. O outro problema é a esparsidade dos dados, né? Então, a grande maioria dos n-gramas para n grande, mesmo para n pequeno, né, ela nunca vai aparecer no corpus, né? A gente pensa o seguinte, né? Não é toda sequência de 3 palavras de um determinado idioma que pode acontecer, que pode existir, né? E conforme você vai aumentando, né, esse N, você começa a pegar o seu corpus começa a ter um conjunto cada vez menor, né, das possibilidades de n-gramas que podem existir, certo? Então se eu pegar um 10 gramas, por exemplo, né, vai acabar que eu vou estar olhando para uma porção realmente ínfima, né, uma porção realmente ínfima dos 10 gramas que podem existir. Bom, e aí a gente começa a ter problemas do tipo, e se os estudantes abriram as mochilas, nunca apareceu nos dados? A gente vai dizer que a probabilidade disso é 0. Algumas maneiras de lidar com a esparsidade dos dados, né? A maneira óbvia seria eu não usar um N tão grande, né? Usar um contexto menor. E aí tem um trade-off que a gente viu, né? Que é bem óbvio quando a gente olha para unigramas e bigramas, que o modelo é menos poderoso, né? Ele começa a não levar em conta, ele não consegue levar em conta
palavras que apareceram muito lá atrás. E eu estou falando de lá atrás, né? Mas na verdade o contexto não precisa ser necessariamente só o que aparece antes, tá? Ele pode ser o que aparece antes e o que aparece depois, tá? Outra maneira de lidar com essa esparsidade, quando a gente fala esparsidade dos dados, é realmente pensar em matrizes esparsas, né? Grande parte aqui dessas entradas vão ser zero, né? Então, a gente tinha visto lá o exemplo lá da Fat City, né? Vão ter muitos corpos que você vai olhar, né? The Fat City nunca vai aparecer. Então, vai ter um grande zero lá, né, naquela posição da tabela. Tá? Então, uma forma de lidar com essa esparsidade também é através da suavização de probabilidade. Ou seja, a gente vai adicionar um epsilon, né, a cada um dos trigramas possíveis, né? Então, é como se a gente estivesse adicionando uma ocorrência imaginária. Ao invés de adicionar uma ocorrência, né, a gente pode adicionar um epsilon menor do que um epsilon bem pequenininho, só para que aquela probabilidade não seja zero. Uma outra possibilidade é você usar um ensemble com modelos n-grama com n diferentes. E aí você vai compensar um pouco, né, desse trade-off de modelo menos poderoso com esparsidade, né? A gente vai usar nesse ensemble, né, alguns modelos com n-grama maior, que dão um pouco mais de poder em termos de conseguir prever, né, conseguir levar em conta o passado, e ao mesmo tempo a gente não vai zerar completamente essas probabilidades. Imagina que você tinha uma média, né, uma média ponderada entre esses modelos com n diferentes. Né? Professor, Pode falar. só uma dúvida no caso. Dentro desse contexto, existe alguma abordagem assim que faça, que aplique, na verdade, né, uma espécie de filtro, por exemplo, filtro semântico? Seria até uma forma de tratar essa questão da esparsidade dos dados. Aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, que você está dando, estudantes abriram na AIS, qual que seria a próxima palavra? Aí existe um conjunto muito restrito de palavras que poderiam se encaixar aqui, né? Porque são coisas que podem ser abertas. O que pode ser aberto? Aí, nesse sentido, existe alguma abordagem na literatura ou alguma linha de pesquisa que trata dessa conversão semântica, né? A cada palavra anterior ou posterior, que vai fazendo uma conversão semântica e que o estado posterior é o resultado semântico, digamos, das frases que ele conseguiu observar? Excelente pergunta, Nairon. A gente vai chegar exatamente nesse ponto agora. Né? Essa intuição que você tem, que você teve, de que as palavras têm uma semântica, né? E que você, se você usar essa informação, né, de que abriram, aí você tem que ser, de repente, um objeto, né? Tem que ser uma coisa assim. Ela vai ajudar a gente a obter modelos mais poderosos, né? A gente vai falar justamente sobre representações distribuídas que tentam, né, capturar essa informação semântica, mas não de forma manual. Não é alguém chegou lá e disse, né, que bom, isso aqui são objetos, isso aqui são sei lá, conceitos abstratos, né, isso aqui são locais, né? Não, a gente vai tentar aprender essa semântica, né, usando uma coisa parecida com uma rede neural, certo? Usando uma coisa que parece, por exemplo, com decomposição de matrizes, né? Vai tentar aprender isso, certo? E aí, eu não sei muito sobre as técnicas que onde você consegue dizer explicitamente, né, onde você consegue associar essas, digamos, dimensões semânticas a coisas,
coisas que você gostaria de associar, né? Por exemplo, eu quero que uma delas represente ser um objeto ou não, né? Mas as técnicas que a gente vai ver aqui na aula de hoje, elas vão obter algumas dimensões, mas nem sempre elas vão ter uma interpretação como essa. Tudo bem? Certinho, professor. Obrigado. Beleza. Obrigado pela pergunta. Então, a gente vai falar sobre essas representações distribuídas, né? E distribuída, ela tem justamente o sentido de pensar na semântica, né, de uma palavra como sendo distribuída em dimensões diferentes, né? As tabelas, né, essas tabelas de probabilidade condicional que a gente viu, elas são chamadas, né, representações localistas, né? Porque toda a informação a respeito de uma palavra, né, ela é armazenada em um só lugar. Então, toda a informação a respeito de cat, né, dada pelo seu contexto, né, ela é armazenada como uma coluna daquela nossa tabela lá dos trigramas. Tá? Mas desculpa. Mas a gente tem diferentes palavras que são relacionadas, né? E a gente gostaria de ser capaz de compartilhar informação entre elas, né? Por exemplo, entender que student e colleges, né? Eles estão associados por exemplo, a academia, né? Que legislators, né? Legislators e colleges, eles também desculpa, que legislators está associado a política, né, a pessoa, etc. Então, se a gente tivesse que construir manualmente, tá? Imagina que a gente queira fazer esse trabalho manualmente. Eu poderia associar aqui a student, academic, né, e a pessoa, tá? Colleges eu acho que tem tá associado também à academia, tá no plural, tá? E está associado a prédios, né, a construções, né? Legislators está associado à política, plural, pessoa, né? E schoolhouse, eu acho que está associado a academic e a building também, né? Deixa eu colocar os zeros aqui, porque senão ficou tudo meio desalinhado aqui. Beleza. Observa que essas colunas aqui, né, eu escolhi de maneira arbitrária, né? E aí eu basicamente mapeei de forma binária cada uma dessas palavras aqui a essas colunas. Tá? Bom, e aí eu poderia também construir uma outra matriz que vai me dizer como cada um desses atributos aqui, cada uma dessas colunas, ela influencia na probabilidade, né, da próxima palavra. Então, por exemplo, se eu estiver falando aqui se a palavra anterior, né, for algum termo relacionado à academia, à universidade, né, será que a próxima palavra pode ser... Qual dessas palavras aqui, né, é mais provável aparecer em seguida? Academic papers, né? Vou botar aqui mais e menos, tá? Então, academic papers, se eu falei, por exemplo, ou de student, né? Ou de colleges, né? É provável que... É mais provável, por exemplo, que a próxima palavra seja papers do que bill, por exemplo. Né? Apesar de que poderia ter contas também, né? Pois é. Aí, se a palavra anterior, né, foi relacionada à política, né, a gente pode... É bem provável que o próximo...
E isso aumenta, né, a probabilidade de que eu esteja falando de bill aqui no sentido de projeto, né, projeto de lei. Então, um que ficaria... E aí eu teria que... Papers, né, seria talvez menos provável, né, do contexto político. Se eu falei... Se a palavra anterior, né, ela estava no plural, então isso aqui é mais provável, né, que a gente use are do que is, por exemplo. Se a palavra anterior era relacionada à pessoa, né, pode ser que isso aumente a probabilidade de a person was built, né, uma pessoa foi construída, não, a pessoa está standing, né, seria mais provável, né. Apesar de que a pessoa poderia construir, né, a pessoa construiu. E se eu estiver falando de building anterior, né, eu posso build aquele determinado prédio, né, por exemplo, schoolhouse ou college was built, né, foi construído, ou sei lá, foi levantado, né, que está levantado em frente a alguma coisa. Então, bom, não se atenha tanto aos detalhes aqui, não. Acho que o importante é entender que se a gente conseguir decompor as palavras, né, em determinadas dimensões semânticas, né, essas dimensões podem ser usadas, né, para prever a próxima palavra, tá? Então, a gente consegue imaginar essas... Eu queria ter desenhado essa redezinha aqui, mas tudo bem. A gente pode imaginar essas matrizes que eu escrevi antes como camadas de um MLP, de um Multi-Layer Perceptron, onde a gente tem na entrada, né, a entrada seria um one-hot representations das palavras. Então, por exemplo, aqui a gente... eu quero que a minha rede, tá, que foi codificada através desse grafo, né, então, onde eu tenho student está relacionado a academic e a pessoa, né? E se eu estou falando de academic, eu diminuo a probabilidade que a próxima palavra seja bill, aumento a probabilidade que seja papers. E se eu estou falando de pessoa, né, aumenta a probabilidade de que a próxima palavra seja standing, né? Bom, então como é que eu poderia construir um MLP, tá, que receba uma representação do tipo one-hot das palavras e dê como saída a probabilidade da próxima palavra, tá? Essas representações one-hot, não sei se vocês conhecem, né? Mas elas basicamente são vetores, tá, do tamanho do seu vocabulário. Então, por exemplo, um vetor... imagina que o seu vocabulário, tá, ele seja formado por todas as palavras aqui de um determinado idioma, né? E aí imagina que o tamanho aqui desse vocabulário seja 10.000, tá? Então eu posso representar uma determinada palavra, por exemplo, a palavra a, usando um one-hot encoding. Esse one-hot encoding é basicamente um vetor contendo um vetor de tamanho 10.000, tá? Se o meu vocabulário tem 10.000 palavras, com 0 em todas as posições, exceto na posição que corresponde àquela palavra. Tá? Então, isso aqui seria, por exemplo, o one-hot encoding da palavra a. O que mais? E aí, eu conseguiria, por exemplo, usar essa matriz anterior aqui, né, conseguiria usar essa matriz anterior e colocá-la como sendo os pesos do meu MLP para pegar, por exemplo, o vetor student, né? O vetor student, digamos que eu represente o vetor student com one hot vector, né? Digamos que eu só tenho essas 4 palavras no meu vocabulário. Então, o student seria isso aqui, por exemplo, né? Seria esse vetor.
E aí, se você multiplicar essa matriz, tá? Essa matriz aqui por esse vetor, tá? Essa matriz aqui por esse vetor. Basicamente, eu estou... na verdade, não poderia ser esse vetor, né? Teria que ser esse vetor transposto aqui, tá? Vamos ver como é que eu vou fazer isso aqui. Vamos... Uma opção seria eu transpor tudo aqui. Tá? Então, eu vou representar... Deixa eu reescrever isso aqui, essa matriz transposta. Então, teria algo do tipo 1, 0, 0, 1, 0. Aí aqui 1, 0, 1, 0, 0, 1. Né? 0, 1, 1, 1, 0, 0. Perdão, que é 1 seguido de 3 zeros e depois 1. Tá. E aí eu multiplicaria agora pelo vetor student, que é isso aqui. E aí, basicamente, o que essa minha camada faz, né, é selecionar uma das colunas aqui. É como se fosse um lookup table, né? Isso aqui é basicamente um lookup table. Ele vai selecionar a primeira coluna aqui, né, e aí o resultado vai ser 1, 0, 0, 1, 0, onde essa primeira coordenada aqui representa academic, né, e essa outra coordenada aqui representa person. Tá? Então, eu consigo usar essa matriz aqui como sendo a minha primeira camada do MLP. E aí, né, eu poderia, a partir desse resultado aqui, tá? Então, tenho aqui uma palavra que eu vou representar pelo vetor E. Aí, aqui, eu basicamente estou multiplicando a palavra pelo... Talvez seja melhor escrever de outro jeito aqui. Então, tem aqui a palavra 1, 0, 0, 0. Aí, eu multipliquei aqui pela minha matriz W. Aí, eu obtive aquele outro vetor lá. Como é que era o vetor? 1, 0, 0, 1, 0. Tá? E agora eu quero prever a próxima palavra. Eu poderia também usar aqui, digamos, uma camada linear. Vou chamar isso aqui de E. Isso aqui eu vou chamar de X. Tá? X é basicamente W. Opa. X é basicamente W vezes E. E aí, eu multiplico aqui, vou chamar de W1. Multiplico aqui por uma outra matriz W2, que vai me retornar um score sobre todas as possíveis palavras do meu vocabulário. Tá? Então, esse novo vetor aqui tem tamanho... esse novo vetor pertence a R10.000. Né? Vou chamar ele aqui de... Isso aqui eu vou chamar de X1, isso aqui eu vou chamar de X2. Tá? Então, X2, CW2... isso aqui não... W2 vezes X1, tá? E aí eu posso aplicar por exemplo, uma sigmoid, sigmoid não, um softmax, para ter uma distribuição de probabilidade sobre cada uma das próximas palavras. Então, essa aqui era a palavra, digamos, sobre a próxima palavra, T mais 1. Tá? Esse aqui, na verdade, não vai ser exatamente um one-hot encoding, né? Mas vão ser uma distribuição de probabilidade aqui sobre todas essas 10.000 palavras. Tá? Basicamente, o que essa matriz W2 está fazendo, né, é o papel aqui desses menos e mais. Tá? Eu estou associando... ela seria como se fosse... Né? Seria como se fosse essa... seria como se fosse essa matriz aqui. A pergunta é se é ela ou ela transposta. Né? Como eu quero que a saída sejam as palavras, né, seria essa matriz aqui transposta. Né? Então, essa aqui é W1 e essa aqui é a matriz W1 transposta, né? E essa aqui seria a matriz W2 transposta. Tá?
Bom, isso aqui, a gente só... a gente escolheu, né, as features manualmente, né? Mas na prática, eu poderia simplesmente definir uma rede desse tipo aqui, tá? Definir uma rede assim, com softmax no final. E aí, definir uma função de perda aqui, onde eu tento acertar realmente as palavras que vieram depois, tá? E isso aqui faria com que eu não precisasse definir essas duas matrizes, W1 e W2, na mão. Tá? Eu ia aprender elas usando backpropagation, por exemplo. Tá? Aqui, acho que eu falei, talvez não tenha ficado 100% claro. Tudo bem aqui? Pode perguntar. Não? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, não se preocupe tanto. Em geral, né, com essas representações distribuídas, a gente quer ser capaz de compartilhar informação entre palavras relacionadas. Então, eu quero saber, por exemplo, que students e college são palavras relacionadas, né, por uma determinada componente aí, né, uma determinada componente semântica. Então, imagina que a gente tenha visto a frase no nosso corpus: a jarra de vidro contém suco de laranja. Né? Eu quero ser capaz, né, de atribuir uma probabilidade a essa outra frase aqui, né? A garrafa de plástico contém suco de cupuaçu. Eu troquei jarra por garrafa, vidro por plástico e laranja por cupuaçu. Se eu tivesse usado um n-grama e nunca tivesse visto essa frase, né, ou parte dessa frase no meu corpus, né, ele ia dizer que a probabilidade é zero. No entanto, usando representações distribuídas, né, eu posso aprender que existe uma semelhança, né, existe uma semântica que liga laranja com cupuaçu, né, vidro com plástico, são materiais, jarra com garrafa. O modelo N-grama não consegue fazer essa generalização. Não. Bom, então, e com isso a gente começa a definir um modelo neural de linguagem, né, usando essas representações distribuídas. A gente quer... como é que a gente define, né, o problema de aprendizado? Eu quero prever a distribuição da próxima palavra, dadas as K palavras anteriores. Tá? No exemplo que eu mostrei aqui, a gente usou apenas uma palavra. Né? Usei apenas a palavra atual e quis prever a palavra seguinte. Né? Em geral, a gente quer usar as K palavras anteriores. Né? E a entrada, então, são as K anteriores, que eu vou representar, por exemplo, com one-hot vectors, também chamado de one-hot encodings, né? E o meu target, né, que eu vou usar para definir a função de perda, é a próxima palavra. Então, eu posso usar, por exemplo, a entropia cruzada. Né? A entropia cruzada, você consegue mostrar que ela equivale à máxima verossimilhança. Eu vou pular essa demonstração aqui, que tem em vários lugares, tá? Mas a gente começa aqui com, basicamente, máxima verossimilhança, e aí chega na entropia cruzada. Tá? Então, minimizar, né, a verossimilhança, né, é a mesma coisa que maximizar o negativo da entropia cruzada. Né? Acho que é isso. Talvez tenha um erro aí entre o máximo e o mínimo. Deixa eu ver, eu quero minimizar, né, o negativo da máxima verossimilhança. Perdão. Eu quero minimizar o negativo da verossimilhança, da log verossimilhança, para ser mais preciso, e isso equivale, né, a minimizar a entropia cruzada. Perfeito, acho que é isso. Bom, nessa anotação aqui, o YTV, ele representa a probabilidade prevista
de que a tésima palavra tenha índice V, acho que voltando, o V apareceu ali embaixo, né? Que tem índice V, então, basicamente, se isso aqui é 1, né? Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor isso aqui, porque ficou muito confuso. Tá? Então, imagina o seguinte, né? Eu estou querendo maximizar essa probabilidade aqui, né? De WT, né? Dado as palavras anteriores. Tá? Essa probabilidade... Tá faltando alguma coisa aqui, gente. Faltando alguma coisa aqui, né? Probabilidade de WT. Como é que a gente foi daqui para cá, né? Tá. Não, tudo bem. Agora faz todo sentido. Esse aqui não está muito bem detalhado, não, mas é basicamente o seguinte, né? Se a palavra, digamos assim, se a palavra cat aparece depois de the fat, certo? Então, quando a gente olhar no nosso conjunto de palavras, né, aí vai ter lá um one hot vector, que vai ser o ET, tá? E aí na posição correspondente a cat, vai ter um 1 lá, né, e o 0 nas outras posições. Tá? Então, eu quero que nessa posição V, digamos que a posição V seja a posição de índice 1023. Tá? Então, eu quero que nessa posição V igual a 1023, tá? Se nessa posição V igual a 1023, né, o elemento vale 1, esse elemento aqui vale 1, então eu quero que a minha previsão, tá, a minha previsão da probabilidade de que venha a palavra cat, né? Esse V representa cat, né? Que venha a palavra cat, né? Na tésima palavra, eu quero que isso aqui seja tão alto, tão grande quanto possível. Tá? Ficou um pouco confuso, mas eu vou, em razão do tempo, eu vou dar uma adiantada aqui, gente. Bom, modelo neural de linguagem, né? Então, se a gente quiser construir um modelo usando as duas últimas palavras, né, a palavra T-1 e T-2, eu posso colocar aqui esses one hot vectors, né? T-2, representando as duas palavras anteriores, né? E aí ter basicamente essa lookup table, né, que eu descrevi, a matriz W1, que vai me dar um encoding distribuído aprendido para a palavra T-2 e para a palavra T-1. E aí eu pego esses dois vetores, tá? Esses dois vetores, aí a pergunta é a seguinte, né? Mas qual a dimensão desses vetores? Depende da dimensão latente que você escolher para a sua representação distribuída, né? É muito comum, por exemplo, quando você treina, né, em corpos de documentos bem grandes, você usar 300 dimensões. Então, aqui você vai ter aqui você vai ter um vetor 300 por 1, aqui você vai ter um outro vetor 300 por 1. Você pode concatenar esses dois vetores, né? E aí, simplesmente usar um MLP aqui, tá? Um MLP para aprender, para retornar a probabilidade da próxima palavra. 300 pode parecer grande, né? Mas se você for considerar que alguns datasets têm, você vai ter da ordem de milhares, centenas de milhares de palavras diferentes, né? 300, 600 é um número relativamente pequeno, né? Por essa razão, eles também são chamados de representações compactas, né? Representações compactas, né, para essas palavras.
Vou dar um exemplo aqui, né? Muito parecido com o anterior. Então, imagina que o nosso vocabulário seja relativamente pequeno, né? A gente aprendeu de um corpus de filme, tá? E essa aqui sejam os índices correspondentes a cada uma dessas palavras que aparecem aqui, tá? E aí, no final das contas, eu quero obter uma representação para essa frase, tá? O filme é péssimo, roteiro horrível, mas a música é boa, né? Estou ignorando as vírgulas aqui. O vetor A, né, digamos que os índices variem de 0 até 15. Né? Tem 16 palavras no nosso vocabulário. Tá? 16, deixa eu ver aqui. Então, vamos fazer os vetores. Acho que de 1 até 14 é melhor. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem 15 aqui. Tá, tá, beleza. Então, imagina que as nossas dimensões distribuídas aqui estejam relacionadas a filme, sentimento e gênero. Né? A é uma palavra do gênero feminino, né? É um artigo feminino, e não tem nenhum sentimento associado, né? E não está necessariamente associado a um filme. Tá? Boa é um sentimento positivo, né? É feminino e não necessariamente associado a filme. Então, a gente poderia construir manualmente uma tabela dessas, tá? Aqui na posição 5. Né? Deixa eu ver aqui. Seria não necessariamente filme, não tem gênero, não tem sentimento associado. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Filme. Filme é um substantivo masculino, então, digamos aqui, menos 1. Sentimento não tem sentimento associado. E aí pode ter aqui tá associado a filme. E aí a gente poderia construir essa tabela manualmente, né? E aí usar essa nossa lookup table, tá? Para representar a entrada para a nossa rede neural. Então, a gente, por exemplo, para encontrar a representação de A, a gente multiplicaria pelo one-hot encoding representando A. Né? Esse aqui representa A, por exemplo. Então, se você multiplicar esses dois, você tem 0, 0, 1. Tá? Basicamente isso. Aí repete continua esse processo, né, até você obter uma representação para essa frase inteira. Tá? Bom, o modelo, se a gente usar um one-hot encoding para palavras, né, eu poder representar visualmente esse one-hot encoding dessa forma aqui. Tá? Então, a gente tem aqui 3 palavras. E uma coisa que a gente vai fazer, né, nessa representação distribuída é usar sempre a mesma lookup table para cada um desse... quando a gente for obter a representação densa, né, ou compacta dessas palavras. Densa, compacta. Também pode ser chamado de representação vetorial, né, ou de embedding. Então, esses são todos os nomes que você pode ver aí na literatura. Essa matriz ela age basicamente como uma seleção, essa matriz R, né, como uma seleção de coluna. E cada coluna representa uma palavra, né? E tem essas... esqueci de colocar aqui, né? Pode ser um encoding também da palavra. Embedding, ela enfatiza a ideia de que esse vetor representa uma localização, né, num espaço de alta dimensão, e a gente vai ver que a gente quer que as palavras mais próximas entre si sejam mais similares semanticamente. Né? Eu
quando você chama de feature vector, né, ela enfatiza o fato de que é um vetor, né, esse R, cada um desses caras aqui, né, é um vetor de features que pode ser usado para fazer previsões, né? Bom, a gente pode medir a similaridade ou dissimilaridade entre as palavras de diferentes formas. Por exemplo, usando o dot product, o produto interno desses vetores, né, ou usando a distância euclidiana, tá? Distância euclidiana. Se os dois vetores tiverem norma unitária, que é muito comum, né, você forçar, né, que essas representações sejam tais que os vetores tenham norma unitária. As duas representações são basicamente equivalentes, tá? Vou pular aqui, mas você consegue reescrever o produto, a norma euclidiana, como sendo como sendo isso aqui. E aí, se a norma for unitária, né, o produto interno do vetor com ele mesmo vai ser 1, né? Porque basicamente a norma de um vetor ela vai ser a raiz do produto interno dele com ele mesmo, né? R transposto R. Tá. Estou pensando aqui nesses R's como sendo vetores de coluna, tá? E aí você obtém essa expressão aqui no final, né? E como o 2 é uma constante, tá? As palavras mais... as menores distâncias aqui, né, no espaço euclidiano, elas vão corresponder aos maiores produtos internos, né, aos pares vetores que têm maior produto interno. O produto interno, ele, né, novamente, no caso em que as normas são iguais a 1, né, ele vai ser equivalente ao cosseno do ângulo formado entre eles, né? Por isso, é comum a gente usar também similaridade cosseno para medir a similaridade entre palavras. Tá? Bom, esse modelo ele é muito mais compacto do que o N-grama, porque o número de parâmetros que a gente vai ter agora, ele vai ser linear no tamanho do contexto, né? Então, por exemplo, essa rede aqui, tá, que vai pegar essa entrada, falei que é 300 por 1, né, e 300 por 1. Tá? Então, e aqui, digamos que isso aqui vai ter que dar uma saída que seja do tamanho do vocabulário, né? Então, isso aqui teria que ser uma matriz, né? Teria que ter uma matriz de pesos, por exemplo, de tamanho 600, tamanho do vocabulário por 600. Né? Se eu multiplicasse, se eu aumentasse aqui a minha lookup table se eu aumentasse o meu contexto para conter 3 ao invés de 2 palavras, né, eu iria de 600 para 900 aqui. Tá? E observa que isso aqui é a mesma matriz, tá? Eu não tive que aprender... a matriz está aqui, né? Eu não tive que aprender duas matrizes, uma matriz R para cada posição do meu contexto, né? Então, os modelos são muito mais compactos. Bom, bem legal aqui a gente olhar, né, como é que se parecem esses embeddings, né, tentar pegar essa representação, né, que normalmente é altamente dimensional, e usar uma dimensão de redução de dimensionalidade para obter representações 2D, 3D. E certamente vocês já ouviram falar de várias técnicas, né, para fazer isso, PCA, talvez o TSNE, e o estado da arte hoje em redução de dimensionalidade é uma chamada UMAP, né? UMAP, que foi proposta em 2018. Os embeddings, infelizmente os embeddings que eu vou mostrar para vocês, na verdade, foram obtidos usando TSNE, né? Com um modelo pré-treinado, né? Um modelo GloVe, que é um desses de representações distribuídas, usando a representação em 30 dimensões. Então, a gente pegou o TSNE para reduzir esses vetores, né? Esses vetores que não são vetores esparsos, né? Diferente dos one-hot
one-hot encodings, que são vetores esparsos. Esses vetores são densos, né? E aí a gente obtém uma representação 2D para eles. Tá? A ideia do TSNE, para quem não conhece, é fazer com que as distâncias nesses embeddings 2D, elas casem com as distâncias originais no espaço 30-dimensional, né, tão bem quanto possível. É claro que você perde muita informação quando faz isso, ainda mais reduzindo para 2D, né? Existem teoremas que dizem, por exemplo, o Johnson, como é que é? Acho que é Johnson-Lindenstrauss, lema que relaciona o quão boas são essas aproximações, né? Mas, de qualquer forma, a gente consegue, né, olhar aqui algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, palavras aqui relacionadas a esportes, né? Então, você vê aqui player, winner, team, club, né? Coisas relacionadas a pessoa, grupos, né? Aqui, de um lado, você tem os esportes, né? Do outro, você tem jogos, corridas, matches, né? Prize, awards, né? E isso tudo, observe o seguinte, né? Ninguém especificou manualmente, né, essas componentes. Pegaram corpos, né, um grande corpus de palavras, e treinaram, e aí a gente obtém, e olhou para as representações 2D, né, dessas palavras. Tá? Aqui são os países, né, cidades, então você vê... não necessariamente representam uma proximidade geográfica, tá? Mas às vezes uma proximidade socioeconômica, uma coisa do tipo, né? Apesar de que a gente vê algumas províncias aqui, né, do Canadá, a gente vê esse aqui não é um pouco mais difícil de ver, né? Pelo menos eu não consegui achar. Outras palavras aqui, né, são pronomes, né? Você vê aqui as palavras aquelas que começam com W, advérbios, né? Tem mais alguns aqui advérbios especificamente relacionados à probabilidade, né? Likely, probably. Enfim, dá para ver muita coisa legal aqui, tá? A gente perde, como eu falei, a gente perde alguma coisa, né? Quando faz esses embeddings em 2D, tá? Eu queria... Deixa eu ver aqui mais quanta coisa a gente tem para frente, tá? Eu vou terminar aqui só falando um pouco para vocês sobre tarefas relacionadas a analogias, né? Envolvendo como é que a gente consegue resolver analogias usando word embeddings. Né? Primeiro, vou dar uma intuição usando essas componentes aqui que foram especificadas manualmente, tá? Então, isso aqui é tudo ilustrativo. Então, tem essas palavras aqui nas colunas, com os seus respectivos índices, né, que para o nosso propósito não interessa. E aí a gente tem algumas componentes aqui que eu escolhi para representá-las. Então, tem gender, né, -1 para masculino e mais 1 para feminino. Pode ser que as palavras aprendidas, né, elas não sejam exatamente -1 e mais 1 aqui nessas componentes. Realeza, né? Então, homem e mulher, né, não necessariamente indica uma realeza positiva ou negativa, né? Então, por outro lado, quando você vai para King e Queen, você tem isso aqui. Bom, de qualquer forma, assim, e rei e rainha, em geral, a gente associa a pessoas um pouco mais velhas, e se você olhar para componente de comida, né, só vai aparecer aqui só vai estar mais positiva para Apple e Orange. Né? Bom, e aí eu posso estar interessado em resolver analogias do tipo homem está para mulher, assim como rei está para... Obviamente, a resposta aqui seria rainha, né? E aí a pergunta é como é que a gente faz para... como é que a gente faz para resolver esse tipo de analogia, né? Usando word embeddings.
Bom, uma forma de fazer isso é a gente pensar nas diferenças entre esses vetores, né? Então, quando você olha aqui para man e woman, são dois vetores que diferem basicamente por gender, né? pelo gênero. Então, se a gente fizer, por exemplo, a diferença entre esses dois vetores, né? A gente vai ter o vetor menos 2, menos 0,01, 0,01 e 0,08. Tá? Então, esse aqui é o vetor diferença. E aí eu estou interessado agora, né, em um outro vetor. Tá? Estou interessado em vetor x, tá? Ou interrogação, tal que a diferença, né, entre king e interrogação seja aproximadamente a diferença entre man e woman, tá? Então, a gente quer que isso aqui seja aproximadamente menos 2 e que os outros sejam aproximadamente 0. Beleza? Então, é isso que a gente quer. Bom, não vou falar sobre formas eficientes, né, de fazer isso. O interessante aqui é o seguinte, como é que a gente pode medir a similaridade entre esse vetor, né, ou mais precisamente, entre esse vetor diferença e os vetores que eu posso obter aqui dessa forma, né? Tem uma coisinha aqui faltando, gente. Deixa eu ver aqui. Isso. Que é o seguinte, né? Então, eu quero que esses dois vetores sejam aproximadamente iguais, né? Então, eu poderia escrever o seguinte, né? Eu quero saber, vou mandar esse eking para o outro lado lá, né? E aí eu quero, na verdade, eu vou fazer o seguinte, né? Vou mandar esse cara aqui para o outro lado e esse aqui para o lado direito. Então, eu quero encontrar um vetor que seja aproximadamente, né? Que seja similar. Esse aqui tem mais uma noção de similar. Similar com esse outro vetor aqui, né? E woman. Perdão, ficou horrível aqui a caligrafia. E woman menos e man. Tá? Isso aqui é basicamente gênero, né? Então, eu estou somando gênero feminino a king. Tá? Uma coisa importante aqui, eu queria falar para vocês é o seguinte, para encontrar o vetor mais similar a esse aqui, não necessariamente eu vou olhar para aquele que tem a menor distância euclidiana. Tá? Essa similaridade, em geral, ela é definida em termos de similaridade de cosseno. Tá? Então, basicamente esse slide aqui, né? Eu devia ter feito com outra... Aqui eu devia ter feito com a letra R, tá? Então, enfim, para ficar consistente com o anterior. Aí o que acontece aqui, você vai procurar o vetor, né, que tem, por exemplo, a maior cosine similarity com esse outro vetor aqui. E aí você vai ver, eu falei, né, cosine similarity basicamente é um vetor que tem um ângulo parecido, né? Vai ser um vetor que tem um ângulo parecido com esse aqui, tá? Então, a gente pode olhar, né, e ver que quando a gente tira a diferença entre sister e brother, por exemplo, né, que é basicamente gênero, o ângulo desse vetor vai ter um ângulo parecido, né, com de outros vetores aqui, né? Madam e Sir, por exemplo, eles têm é um vetor que tem uma magnitude maior, tem um módulo maior aqui. No entanto, o ângulo é mais ou menos
parecido com esse da diferença entre woman e man, certo? Um erro muito comum é simplesmente tentar encontrar o vetor que tem a menor distância, tá? Tem que ficar atento à medida de similaridade. Tem outras coisas, tem um outro aqui mostrando o que é isso aqui, né? São empresas e são os CEOs. Eu não sei quem são os CEO de nada, então eu só sei porque eu coloquei esse exemplo aqui. Aí aqui a gente tem adjetivos, né? Comparativos e superlativos, tá? E aí você pode ver que do adjetivo pro mais devagar, né? Pro mais pequeno, né? A gente não fala mais pequeno, mas basicamente esse ângulo aqui. E aí do comparativo para o superlativo tem um ângulo aqui mais ou menos parecido entre esses vetores, tá? A gente consegue fazer também a mesma coisa para cidade, estado e capital, né? E encontrar superlativos, etc. Tá? Esses aqui são exemplos semânticos, né? Estão associados aí não a sintaxe da palavra, né? Mas fatos que um é o estado, uma é cidade e o outro é estado. E aqui são exemplos sintáticos, né? Que são palavras que têm mapeamento na função sintática. Esses embeddings, né? Várias técnicas de embedding foram avaliadas aí em relação a acurácia nessas analogias semânticas, né? E nessas analogias sintáticas. E aí você pode tirar uma média entre a nota, né? Entre a acurácia que ele recebeu nessas duas tarefas. Tem não lembro, acho que esse aqui é do artigo do Glovo, né? Que é uma das técnicas que conseguiu escalar bem essa questão dos datasets. Então, você vai ver treinando com dataset de até 42 bilhões de palavras. Claro que isso aqui usando uma infraestrutura poderosa também, não lembro agora quem foi a empresa, né, por trás disso aqui, mas o fato é que você consegue um desempenho realmente muito bom, né, quando você escala isso aqui e treina com um corpus muito grande de palavras. Tá? Esse SG aqui representa o skipgram, né, e o CBOW é uma outra, digamos assim, é um outro modelo, né, para o o Word2Vec. Então, ambos CBOW e skipgram são do Word2Vec, né, e eles comparam aqui nesse artigo do Glovo essa diferença, né? Esses modelos eles não escalam, né, para uma quantidade tão grande assim de palavras, por isso que acho que eles não chegaram a comparar, né? Pessoal, é isso. A gente não chegou a falar hoje das redes neurais recorrentes, né? Mas isso é fundamental para a gente entender, né, as entradas que a gente vai dar para essas redes, né? E por que elas são tão importantes para você aprender aprender modelos de linguagens que conseguem levar em consideração toda a sequência de palavras que você viu, tá? Desculpa ter passado um pouquinho do tempo. A gente se vê na quinta-feira que vem, tá bom? Até mais, pessoal. Obrigado. Falou, pessoal. Obrigado a vocês. Muito obrigado, até mais. Valeu, até mais, obrigado. Valeu, até quinta, professor.